Depois do primeiro tempo contra o Flamengo, no dia 5 de junho, tinha ficado claro para todo vascaíno que o Barbieri deveria ter sido demitido no intervalo daquele jogo, no mais tardar ao final dele. Era insustentável a permanência do treinador. Ele já não conseguia encontrar formas de variar o esquema do Vasco, não encontrava ideias diferentes para o time ser mais objetivo e, principalmente, ele não conseguia encontrar um jeito de motivar os jogadores. Mas a diretoria de futebol do Vasco achou que seria prudente continuar com o técnico no comando do time. Logo em seguida ele perdeu para o Inter no Beira-Rio em um jogo que foi marcado pelos mesmos erros e pela falta de confiança dos nossos jogadores. Mas o Barbieri ganhou mais um voto de confiança e teve 11 dias para treinar o time em função da data FIFA. Não adiantou de nada. O Vasco perdeu em casa para o Goiás e o técnico foi demitido no dia seguinte. De lá para cá se passaram mais 11 dias e o Vasco não parece nem perto de anunciar o novo técnico. A segunda, depois do clássico, amanheceu e agora anoiteceu em silêncio. Ninguém fala nada e nem as especulações que viraram rotina no Vasco apareceram no dia de hoje. O que estão esperando para contratar um técnico? Hoje estamos na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro e praticando um esporte que eu até me sinto mal em chamar de futebol, porque o nosso time é uma bagunça em campo. O chute de fora da área do Zé Gabriel, que tinha 3 companheiros desmarcados para receber a bola, viralizou. O gol perdido do Alex Teixeira também. A bola nas costas e as 16 bolas perdidas do Pedro Raul viralizaram também. A bagunça que o Vasco se encontra nesse momento é mais comentada do que o jogo de ontem, que, como eu já falei, ontem não teve jogo. Apenas o Botafogo entrou em campo. O Vasco precisa de um técnico nesse momento. Primeiro, para corrigir as falhas individuais. Segundo, para tentar organizar alguma estratégia. E terceiro, para trabalhar o mental desses jogadores. O vazio que o Barbieri deixou é muito mais grave do que apenas aquilo que a gente consegue enxergar no campo e na bola. O time do Vasco parece que está condicionado a se posicionar em um eterno 5-3-2, que o nosso ex-técnico tentou fazer dar certo e que não encaixou. E os jogadores que entram não conseguem variar esse esquema. O trabalho posicional pré-estabelecido no Vasco me parece que muitas vezes mais atrapalha na transição da defesa para o ataque. Somos um time lento e totalmente previsível. O técnico que chegar vai ter que começar o trabalho do zero, conversando com cada jogador e treinando fundamentos básicos que parece que foram desaprendidos nos últimos jogos. Na partida contra o Botafogo, o nosso melhor jogador em campo, que foi o Marlon Gomes, se destacou em função de se redobrar na marcação e tentar por algumas vezes ligar ataques mais rápidos para o Vasco. Mas todas as jogadas foram infrutíferas, porque o resto do time não acompanha a ideia de jogo do nosso melhor jogador. Eu chego a desconfiar que não seja só talento. Talvez isso tenha a ver com o tempo que ele passou na seleção de base. E lá ele conseguia se comportar de uma forma diferente que demandava a ideia de jogo do Barbieri. Então ficamos presos em um esquema que o nosso técnico, ou melhor, o nosso ex-técnico, criou no Carioca e deu certo contra o Resende, contra o Trem e contra o Nova Iguaçu. O trabalho ele vai ser muito difícil para qualquer nome que chegue no Vasco agora. Mas acredito que a necessidade do time nesse momento é a de um treinador que tenha um bom relacionamento com os jogadores e que saiba conduzir o vestiário. Precisamos de alguém experiente no Vasco. Alguém que chegue para fazer o trabalho do técnico, apresentando ideias novas de jogo, e que chegue também para fazer o trabalho de um terapeuta, para conseguir trabalhar o psicológico dos nossos jogadores que claramente estão com o mental abalado. Reforços serão urgentes daqui para frente. Mas um técnico precisa ser prioridade. Já era para ter vindo no dia 5 de junho. Não temos mais tempo a perder. Teremos outro confronto direto na próxima rodada. E eu duvido que tenhamos tempo hábil para conseguir criar algo novo do que foi apresentado nos últimos jogos.